a mais uma edição do nosso querido IPAcast, o podcast do IPA, Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Intelectuais e Política nas Américas, da Unesp de Franca. No IPAcast de hoje, vamos falar de futebol. Nesse clima de Libertadores e Mundial de Clubes, por que não falar de futebol? Afinal, o futebol é um esporte muito presente na nossa cultura e pode ser uma ótima ferramenta para análise política e histórica. Nosso texto base se chama A Despolitização do Futebol nas Narrativas sobre a Copa na Argentina de 1978 e é assinado por Luiz Carlos Ribeiro, que atua como professor na Universidade Federal do Paraná e é formado em História, com mestrado em História Social e doutorado em História. E por Ernesto Sobocinski Marczal, me perdoe a pronúncia, que também é formado em História, com mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. E vamos ao assunto. Na Copa do Mundo de 1978 na Argentina, em meio a uma ditadura, surgem diversas narrativas acerca da realização ou não realização da Copa no país. Nesse cast, analisaremos com os autores as diversas perspectivas dessas narrativas, com enfoque nas posições tomadas pelos grupos de esquerda que se opunham à ditadura militar, comandada pelo general Jorge Rafael Videla. Além de também considerar as narrativas externas francesas, que buscaram boicotar a realização da Copa. Os autores nos apontam como uma conjuntura nos anos 70 é rica para uma leitura histórica do futebol na América Latina, onde regimes de extrema-direita aparecem nas principais nações futebolísticas como Argentina, Brasil, Uruguai e Chile. E considerando que nesse mesmo período as metodologias das ciências humanas como um todo passam a se renovar, abrindo-se para novas formas de análise, nos interessa estabelecer uma relação entre futebol e ditadura, para além da clássica visão de que o futebol tenha sido manipulado pelos ditadores. Podemos considerar que o futebol é um esporte que está em extrema consonância com o capitalismo, principalmente no século XX, onde se consolidou como um grande espetáculo mediatizado de massas. Porém, leituras restritivas e de certa tradição marxista consideravam o futebol como um simples mecanismo de alienação e manipulação. O golpe dado pela junta militar em 1976 e a implantação do autoproclamado Processo de Reorganização Nacional ocorreram sobre violência e ações repressivas, principalmente no enfrentamento às organizações de esquerda e luta armada, peronistas ou socialistas, o que tornava o debate acerca da realização da Copa ainda mais inflexível. A possibilidade do país sediar a Copa já vinha sendo discutida mesmo antes do golpe. Entretanto, até o ano de 1976, as obras pouco tinham avançado. Entre os grupos políticos argentinos e a imprensa esportiva, haviam algumas opiniões diferentes. O radialista José Maria Munhoz, um dos mais famosos narradores esportivos do país, defendia a realização do evento como uma oportunidade única de projeção internacional, e perder essa oportunidade seria uma frustração para o povo argentino. Em suas palavras, vamos vender a imagem do país através de uma partida de futebol. Outro jornalista, Dante Panzeri, assumiu uma postura liberal, ao passo que tentava desconstruir a ideia de compromisso e frustração nacional. Para Panzeri, diante da crise institucional vivida no país e a escassez de recursos, não havia motivo para empreender um evento como a Copa, que não era prioritário e tinha expectativas de retorno muito baixas. Panzeri dizia: ninguém aposta seu prestígio no futebol se todos os dias o está perdendo como país. Encontramos aqui o primeiro dilema. De um lado, reconhecer a crise institucional e econômica do país como argumento para cancelar o evento seria também uma forma de poupar recursos e culpar a gestão peronista pela falta de compromisso com a população. Do outro, realizar o evento seria uma forma de demonstrar a capacidade dos militares de superar a crise, mesmo com as dificuldades de gestão deixadas pelo governo anterior. Por fim, a postura adotada pela junta militar foi de não somente firmar o compromisso pela realização do evento com a FIFA, mas também o publicar oficialmente como um assunto de Estado. Logo, a AFA, Associação de Futebol Argentino, que até então era autônoma, foi reestruturada e incorporada ao governo, tornando-se parte dos cuidados do Estado. Entre os grupos da esquerda, o MPM, Movimento Peronista Montoneiro, foi o mais aparente nas discussões sobre o assunto. Eles se colocavam como parte do povo e indissociável deste. Dessa forma, reconheciam a ligação do futebol com a cultura argentina
e não menosprezavam a força dessa paixão. Além disso, acreditavam que a realização do evento faria com que a junta militar fosse obrigada a afrouxar seu controle para receber a imprensa estrangeira, e esta poderia então escancarar as atitudes tomadas pelo regime, que sofria cada vez mais acusações de violação dos direitos humanos. Se a junta militar queria usar a Copa para mostrar uma democracia para o mundo, acabaria por escancarar uma ditadura. Em uma publicação do MPM de 1978, eles apontam: companheiros, preparem-se para a Copa do Mundo, para que nas arquibancadas se cante a marcha peronista, para se juntar no estádio e pedir para que se abram os portões do segundo tempo, para contar a quantos estrangeiros tenhamos por perto o que pensamos de Videla e Martínez de Oz, para aproveitar a margem de ilegalidade e mobilizar-se por aumentos salariais, pela libertação dos presos e a aparição dos sequestrados, pela normalização sindical, para que o Mundial não seja uma grande operação de propaganda gorila, mas um grande triunfo popular. Na política e no futebol, Argentina campeã, Videla ao paredão. Para eles, longe de ser apenas um instrumento de distração das massas, o futebol era um palco para a exposição do descontentamento social. Dessa forma, não se opuseram à realização da Copa, o que não impediu que fizessem críticas à organização do evento, que estava sob o comando militar. Outra narrativa exposta pelos autores acontece à distância, na Europa. Entre os anos 60 e 70, países europeus receberam uma quantidade significativa de refugiados das perseguições políticas dos regimes militares latino-americanos, tendo Paris se constituído como a principal concentração. Esses refugiados, em conjunto com grupos de esquerdas europeus, formaram comitês coletivos de combate às ditaduras. Entre estes comitês, formou-se o COBA, um comitê que se esforçou para articular um boicote à Copa Argentina, sob o argumento de combate às violações de direitos humanos e a condenação do regime autoritário. Sendo assim, a proposta inicial do movimento não tinha nada a ver com a questão esportiva e nem compreendia a complexidade e subjetividade presente no futebol. Porém, mesmo com os esforços do grupo em criar manifestos, enviar cartas às autoridades francesas, mobilizar abaixo-assinados, e a adesão de grandes personalidades intelectuais como Sartre, a tentativa de boicote fracassou. Haviam muitas diferenças entre o proposto pelos europeus e o discutido pelos movimentos argentinos da esquerda, como o MPM, o que causou um certo enfraquecimento no boicote, assim como a paixão pelo esporte, que havia sido desconsiderada pelo comitê. Além disso, o sentimento antitotalitário era muito presente na Europa deste período, e um outro argumento que possa ter pesado nas discussões entre os próprios grupos da esquerda, talvez seria que em 1980 os Jogos Olímpicos estavam previstos para ser sediados pela União Soviética. Logo, não interessava aos comunistas acirrar qualquer relação entre direitos humanos e a realização de eventos esportivos. Para os autores, há um jogo na leitura política do futebol. Ele se politiza à medida em que enfatiza sua neutralidade. A FIFA em nenhum momento expressou opinião contrária à realização da Copa na Argentina, sendo fiel à tese da neutralidade do futebol. Outro ponto interessante é observar como mesmo os montoneiros se renderam à vontade popular de realização da Copa, mesmo que, nas palavras dos autores, ela se realizasse em estádios que há pouco tinham servido como campos de concentração de prisioneiros políticos, onde o lado racional da política sucumbiu à paixão das massas. Ufa, fim de jogo! E nosso time do IPAcast precisa de você, nossa torcida, para continuar trazendo mais conteúdos acadêmicos dessa forma, leve e fácil, que a gente gosta. Por isso, nos siga nas redes sociais, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse podcast com todos os amantes de futebol. Lembrando sempre que somos um grupo de estudo e pesquisa da Unesp de Franca. Ficamos por aqui e até a próxima!